Olá, e aí, gente? Vamos retornar a nossa aula, continuando de onde a gente parou, a respeito da primeira aula referente à célula humana. Então, eu falei para vocês da importância da membrana, da estrutura da membrana plasmática, é, o funcionamento de um microscópio, tá? De um microscópio óptico, que é o que normalmente a gente pode utilizar nas escolas. E aí, a respeito dos processos de transporte pela membrana. Eu falei de difusão, falei de osmose, falei, nesse caso, dos transportes passivos, do transporte ativo e dos transportes em massa. Tá? Quais seriam eles? As endocitoses, que são os englobamentos de materiais. Um deles é a fagocitose e o segundo deles foi a pinocitose. Tá? A fagocitose com o envolvimento da modificação da membrana, formando pseudópodes, que vai, cobre o material, joga para dentro da célula, para poder fazer o processo de digestão intracelular. O segundo processo, que é a pinocitose, ao invés da membrana se projetar para fora, ela curva para dentro. A gente chama de invaginação esse mecanismo. O material, que é um sólido disperso, um sólido dissolvido, ele vai ser englobado por invaginação da membrana. Assim que, em ambos os processos, o material colocado para dentro, seja o sólido na fagocitose ou aquele que é sólido dissolvido, né, disperso, na pinocitose, jogou para dentro para fazer a digestão. Então, fez a digestão intracelular, a partir daí, aquilo que não é mais necessário ou aquilo que é resíduo do processo digestivo vai ter que ser jogado para fora. Tá? Então, quando ingere e que joga para fora, o nome disso é defecação celular, e aí a gente teve o termo de plasmocitose. Tem outro mecanismo de eliminação de substâncias, tá? Que não é uma exocitose, mas não é uma plasmocitose. Tá? Plasmocitose é um termo específico para restos da digestão. Quando a célula elimina uma substância que ela mesma produziu, então a gente vai chamar isso aí simplesmente de secreção. Eu comentei com vocês, um exemplo seria a nossa glândula salivar, né, que ela produz a substância e joga para fora da célula. Bom, então essa foi a primeira etapa da citologia. A segunda etapa é o citoplasma e a terceira etapa é o núcleo, para a gente finalizar esse conteúdo e ficar prontinho para vocês. Então, do citoplasma celular é de onde eu vou partir no esquema de hoje, continuando a aula de semana passada, ou a primeira aula de citologia, colocando para vocês aqui de onde a gente parou, que foi a respeito do citoplasma celular. Então, vamos colocar desse slide aqui. Só um minuto. Bom, então a gente tem, comentou sobre a célula, vou passando rapidinho, porque tudo isso aqui a gente já comentou na aula anterior, até chegar na segunda etapa do processo de explicação, né, da estrutura da célula humana, ou da célula eucariótica, né, como queira, mas a gente está falando da espécie humana, então especificamente a gente está na célula, falar da célula humana. Tá? Então todos esses esquemas aqui que eu estou passando rapidão foi o que eu já comentei na aula anterior e ficamos para comentar a respeito do citoplasma celular. Então inicia daí, tá? Ou reinicia ou continua o conteúdo a partir desse ponto. Então a gente tem o seguinte, no citoplasma celular, lembrando que a célula é dividida em três regiões, uma delas é a membrana, tá? A membrana plasmática, que tem a camada lipoproteica, ela tem a bicamada lipídio com proteínas internas e externas e aquelas que atravessam a própria membrana, servindo de um canal para permitir a passagem de substâncias que se dissolvem em água, da importância que ela tem e dos mecanismos de transporte que por elas acontecem. A segunda região da célula a gente chama de citoplasma, tá? Que é onde vão acontecer todas as funções vitais, ou grande parte delas, e o núcleo que é responsável pelo controle celular. Tá? Como é que ele vai controlar, a gente vai tentar entender quando chegar nesse tópico. Então, o citoplasma a gente divide nas seguintes regiões. O citoesqueleto. Bom, aí o termo cito, tá? O termo citozinho que tem aqui, é relativo à célula e esqueleto. Então, vocês imaginem aí a função de um esqueleto, como o esqueleto humano. Tá? Cabeça, tronco, membro e tal. Para que serve nosso esqueleto?
Nosso esqueleto ele serve para sustentar todas as estruturas corporais que a gente tem, como também para permitir o movimento do nosso corpo. Então, qual seria a função de um esqueleto de uma célula? Claro que na célula não vai ter osso. O pessoal sempre fica confundindo. Toda vez que fala de esqueleto, a molecada acha que para ter esqueleto tem que ser como o nosso. Não, é um esqueleto de um vertebrado. Tá? Mas esqueleto, a função dele sustentou ou sustentou e movimentou, a gente vai chamar de esqueleto. No caso da célula, não é de osso, tá, gente? Não tem nada, para ter osso tem que ter tecido, e a gente está falando da própria célula. Então, existem fibras de proteínas que ficam se acumulando e se espalhando pelo conteúdo do citoplasma, mantendo o núcleo e as organelas estáveis, ou bem posicionadas, ou até em movimento. Então, o citoesqueleto ele serve para isso, ele serve para sustentar, ele serve para movimentar. E aqui são os componentes que ele tem. Ele é composto por microfilamentos, microtúbulos, filamentos intermediários. Tá? Ou simplesmente, para não dar muito trabalho para vocês lá na prova, proteína, fibras de proteína, filamentos de proteína. Então, eles que vão grudar entre a célula e a membrana, tá? Ou entre as organelas e a membrana, fazendo com que ela fique estabilizada. Em alguns casos, tá? Por exemplo, tem um movimento chamado ciclose, que é um movimento em que as organelas ficam dando volta, assim, circulando em torno do núcleo celular. Isso aí é bem visível em plantas, por exemplo. Então, ele fica movimentando. Quem é que permite esse movimento? O citoesqueleto. A gente comentou a respeito da fagocitose, em que havia a formação de um pseudópode que ia buscar o material para poder englobar. Então, como é que essa membrana consegue se modificar? Não é que a membrana estica por si só. Todo o movimento do citoplasma é conjunto com a membrana. Então, o citoesqueleto ele vai se modificando, provocando modificação na estrutura externa ou no aspecto geral da membrana, e aí ela vai, engloba, joga para dentro do citoplasma para poder fazer o processo de digestão, certo? Então, esse daí é a importância dos citoesqueletos, sustentar e movimentar. Lembrando que a gente vai comentar a respeito das organelas celulares. Tá? Então, o citoplasma ele contém o citoesqueleto, ele contém as organelas celulares e ele contém o hialoplasma, que é a parte líquida. Certo? A parte líquida que não está no slide, mas a parte líquida ou plasmática, né, ela pode apresentar dois aspectos. Um aspecto que a gente chama de sol e outro de gel, um mais fluido, outro mais denso, e que ele vai sofrendo alterações de acordo com as condições que a célula passa. Certo? Então, partindo aí para as organelas celulares, eu coloquei o esquema inteiro da própria célula. Esse esquema é baseado no imagem do livro de uma autora que eu gosto muito, que é a Sônia Lopes. Então, você tem aqui as organelas que vocês vão precisar lembrar, que são as organelas presentes numa célula eucariótica, numa célula humana. Então, aqui a gente tem toda a borda fininha, tá? Representando a membrana plasmática. Essa parte mais em roxo, central, ela representa o núcleo, que a gente vai estudar como último tópico. E aqui a gente tem as diferentes organelas celulares. O primeiro passo que vocês têm que fazer é reconhecer os nomes. Peroxissomo, centríolos, ribossomos, lisossomos, sistema Golgiense, retículos endoplasmáticos, agranular e granuloso e a mitocôndria. Lembrando que o núcleo também é organela, mas a gente vai estudar essa estrutura separada. Bom, primeiro passo é esse, lembrar o nome das organelas. Certo? Isso aí não tem como fugir, você tem que lembrar. Uma segunda coisa é identificar na imagem a estrutura que representa cada uma delas. Como é que ela é representada na célula. Duas delas, pelo esquema, a gente não consegue reconhecer. Observe, por exemplo, o aspecto de um peroxissomo, é simplesmente um círculozinho aqui, uma esfera, e aqui também uma esfera membranosa. Não dá para identificar pela imagem o que é peroxissomo e o que é lisossomo. Tá? Não dá. O que vai diferenciar entre eles é o que tem dentro deles, que é o tipo de proteína que está presente, o tipo de enzima. Uma para fazer a desintoxicação celular e outra para fazer a digestão intracelular. Aquela digestão em que a gente comentou a respeito da fagocitose, que engloba a matéria, ou a partícula, ou sólido,
joga para o citoplasma e o lisossomo tem que chegar nele para poder fazer a digestão intracelular. Então fica o vacúolo da fagocitose, que a gente chama de fagossomo, ou o pinossomo, da pinocitose, e o lisossomo se junta com ele e joga suas enzimas em contato com a matéria a ser digerida para poder fazer o processo de digestão intracelular. Então, especificamente, esse daqui e esse peroxissomo, lisossomo e peroxissomo, a gente não tem como fazer a distinção entre as imagens, mas o restante dá. Tá? Todo o restante do esqueminha, a gente consegue fazer a distinção entre as organelas. Então, normalmente a gente começa pela qual? Por essa daqui, ó. Ribossomo. Tá? Por que a gente vai ter que começar pelo ribossomo? Porque é uma organela que está presente em qualquer tipo de célula, independente de ser eucariótica ou procariótica, aquela mais simples, das bactérias. Então, qual é a função? Função primordial. Eu tinha comentado com vocês um pouquinho antes que o núcleo tem a função de comandar as atividades da célula. Então, como é que ele vai comandar? Ele comanda todo o funcionamento do citoplasma e da célula como um todo, contendo a informação genética, que é no DNA, e a partir dessa informação ele produz uma outra substância chamada de RNA, e esse RNA sai do núcleo e vai para o citoplasma permitir ou comandar a síntese de proteínas, que acontece no ribossomo. Então, todo o funcionamento da célula depende dessas proteínas produzidas. Então, por isso que a gente vai começar por ele. Lembrando que essas proteínas é que vão executar as atividades que tem mensagem guardada aqui no DNA. Então, o DNA contém a mensagem, manda a mensagem por um RNA, o RNA chega aqui nos ribossomos e vai ser lido para poder produzir a proteína de acordo com a necessidade que a célula tem. Então, função do ribossomo, síntese de proteína, só isso. Tá? Esse ribossomo é todos esses pontinhos aqui espalhados no citoplasma. Tudo que é pontinho representa o próprio ribossomo. Só que se a gente observar bem, ele não está só aqui, ele também está nessa organela, não sei se dá para perceber. Essa organela é essa chamada de retículo endoplasmático granuloso. Tanto o retículo granuloso quanto o retículo liso têm funções parecidas no começo. Por exemplo, os dois aumentam a superfície interna da célula. Os dois são locais para acontecer as reações químicas. E os dois transportam substâncias por dentro do citoplasma. Então, qual vai ser a diferença entre eles? A diferença básica é em relação a essa estrutura que está presente no retículo granuloso, que é o próprio ribossomo, e esse daqui não tem. Então, como o retículo granuloso tem ribossomos, a gente chama de rugoso. E esse granuloso vem do termo grão que esses ribossomos representam. O retículo não granuloso, ou liso, ele não tem essa estrutura. Não tem esse ribossomo. Portanto, ele não tem relação com síntese de proteína. Quem tem relação com síntese de proteína é o retículo endoplasmático granuloso. Então, o que a gente vai perceber também é que todas essas organelas, elas têm relação entre si, ou relações entre si. Uma delas a gente já viu. Ribossomo produz proteína, mas pode ficar ligado ao retículo endoplasmático, que faz o transporte de substâncias, tá? Que aumenta a superfície interna para reações químicas, mas que produz substâncias. E que substância é essa que ele vai produzir? Ele vai produzir proteínas, principalmente. Aqui tem lipídio, mas o lipídio basicamente é pelo retículo endoplasmático agranular, certo? Então, a diferença básica entre esses dois retículos é que um tem relação íntima com a síntese de proteína, porque tem os ribossomos, e o liso ou não granuloso, vocês escolhem aí qual é o que fica mais fácil para vocês lembrarem para a prova, sempre isso. Ele vai ter uma outra relação, ele vai ter uma função de desintoxicação celular, sintetizando, por exemplo, gordura a partir de álcool. Tá? Álcool que é uma substância tóxica, terrível, não suporta esse negócio aí. O único álcool que a gente está usando agora é o álcool 70 para higienizar as mãos, mas aquele que o pessoal gosta de ingerir, que é o mesmo, tá? Só faz prejudicar a saúde dela e a dos outros. Então, por isso que eu sou totalmente contrário ao uso alcoólico como bebida, certo, gente? Então, você tem aqui a importância dele, inativação de substâncias nocivas ao organismo, como álcool e drogas.
Então, principalmente nas células do fígado. Por isso que a gente diz que o fígado é uma parte do corpo que desintoxica, tá? Porque substâncias como essas que chegam no corpo, eles vão ter que ser eliminados de alguma forma. E essa eliminação vai acontecer exatamente no fígado. É por isso que quando uma pessoa ingere álcool demais, o fígado no futuro vai ser prejudicado, porque ele é extremamente acumula em grande quantidade uma camada de gordura derivada da transformação do álcool em gordura, e aí ele se tornando adiposo, a gente diz que a pessoa chega no estado de cirrose. Certo? Então, é pela atividade excessiva que está tendo nesse órgão para desintoxicar. Bom, então, primeira organela, ribossomo. Segunda organela que a gente analisa, os retículos. Tá? Funções, transporte de substância e síntese. Essa síntese de proteína e esse aqui, síntese basicamente de lipídio. Só que essas substâncias são transportadas, elas têm que ser transportadas para algum lugar. Não é para qualquer lugar da célula. Tem que ir para algum lugar. Então, qual é o local em que essas substâncias, como as proteínas que são produzidas aqui, vão ser transportadas? Elas devem ser transportadas aqui para baixo. Está vendo aqui? Ó? Esse monte, parecendo um monte de saco, meio achatado, meio seco. Então, esse conjunto de membranas, ela é o complexo golgiense. Qual é a função dele? Acúmulo e eliminação de secreções, síntese de alguns carboidratos. Então, essas substâncias que ele acumula são transportadas pelo retículo endoplasmático. Tá? A partir do momento em que ele armazena, ele também só permite algumas modificações e aí vai ter que liberar essa substância através de alguns pacotes. Ou toda vez que a gente falar, esse pacote é um pacote de membrana, tá? É uma membranazinha que se destaca dele e vai embora. Então, ribossomo produz, retículo armazena e transporta, tá, gente? Produz e transporta para o sistema golgiense, que armazena, e ele armazena e libera. Essa liberação pode ser uma secreção diretamente para fora da célula e para fora do corpo, ou ela pode ser uma liberação que fica acumulada ainda no próprio citoplasma. Como, por exemplo, essas duas organelas aqui, ó. Peroxissomo e lisossomo, elas têm os mesmos aspectos, que elas são resultados disso daqui, tá vendo? Não sei se dá para perceber aí na imagem, mas aqui no slide, para mim tá legal, não sei se para vocês vai dar. Tem os saquinhos aqui espelhados, mas tem uns círculozinhos aqui, ó. Cada círculo desse pode ser um lisossomo, pode ser um peroxissomo. Qual vai ser a diferença? Esse contém enzimas que fazem a digestão intracelular e esse daqui vai fazer a desintoxicação celular. Tá? Que tipo de desintoxicação é esse? Aqui já está indicando uma. Degradação de álcool, pode ser, e a transformação de água oxigenada, que é uma substância tóxica, lembre disso, é uma substância tóxica, é um resíduo que o corpo produz e que precisa ser eliminado, tá? Porque ele vai alterar o funcionamento químico, bioquímico da célula. Então, essa água oxigenada ela tem que ser degradada, ela tem que ser transformada em duas substâncias que a gente não tem problema com ela. Uma delas é a própria água, que o símbolo é H2O, que vocês lembram, e o outro é o oxigênio, o O2. A água oxigenada, que é H2O2, tá, gente? Essa representação, ela é tóxica, tá? Ela está carregada de elétrica, é um negócio que vai complicar no futuro a estrutura da célula. Então, a função do peroxissomo é fazer a desintoxicação celular, como por exemplo, isso fora das organelas. Tá? Tem a desintoxicação que faz no retículo liso, mas também tem a desintoxicação que é feita através do peroxissomo. E o lisossomo, qual é a função? Vocês devem lembrar, acabei de falar agora há pouco. A função dele é a função da digestão intracelular. É se ligar, por exemplo, a lisossomo, a fagossomo e pinossomo, da fagocitose e da pinocitose, juntar e fazer a digestão intracelular. Mas será que ele só faz esse tipo de reação? Ele só digere algo que está de fora? Se tudo der certo, sim. Por quê? Porque esse negócio aqui, gente, ele carrega enzimas que digerem todos os tipos de substâncias que estão presentes na própria célula. Ele digere lipídio, que tem aqui. Ele digere carboidrato, que tem aqui. Ele faz digestão de proteína, que tem aqui. Então, se esse pacotinho tiver um rompimento, a gente compara isso com uma bomba relógio.
Tá? É algo similar você fazer produção de bombas, bombas de São João, e ter um fumante para lá e para cá no meio daquela pólvora toda. Gente. É um risco desgraçado. Tá? Porque se cair alguma coisa, explode tudo. É a mesma coisa aqui. Se essa membranazinha do lisossomo se romper, todas as enzimas vão se espalhar pela célula e provocar a digestão da própria célula. Se digerir a célula, ela morre. Então, a gente diz que ela sofre uma lise celular. Uma lise é uma quebra, uma digestão completa. Ou autolise, auto. A célula própria liberou substâncias que digeriu ela mesma. Tá? Então, a gente diz que ela pode participar de um tipo de ação autofágica, fagia de alimentação, ela digerir alguma coisa da própria célula. Ah, tem uma mitocôndria, já trabalhou demais, não tem uso, tá velhinha, não tem. O lisossomo vai lá e digere ela, tá? Só ela. Então, isso daí seria uma autofagia, digestão da própria organela que não tem função. A enzima vai agir do mesmo jeito, tá, gente? Que agiria em qualquer situação. Se ela romper e digerir a própria célula, a célula morre. Isso daí é apoptose celular ou morte celular, certo? É uma autolise, que é uma lise da própria célula. Bom, a mitocôndria, já que eu falei dela, a função é a respiração celular, tá? É aquele fenômeno em que vai ter que utilizar oxigênio que vem da atmosfera, vai ter que utilizar composto orgânico, como por exemplo a glicose, degradar isso daí e transformar em gás carbônico ou água, mas o que interessa para a gente é a energia que ela libera, tá? Então o que a gente vai relacionar sempre? Produção de energia. Não tem aqui, também aqui tem respiração. Mas vocês lembrem que é produção de energia. Mitocôndria, produção de energia. E essa mitocôndria, ela tem uma relação interessante. Ela é a única organela da nossa célula que tem capacidade de dividir sozinha, dependendo da necessidade. Por exemplo, uma célula muscular, ela precisa de uma taxa de energia maior do que uma célula óssea. Automaticamente, as células do próprio músculo começam a fazer a produção e a mitocôndria começa a se reproduzir, aumentando sua capacidade de produção de energia. Se for uma pessoa sedentária, uma pessoa que tem alta atividade física aeróbica, aquela que caminhada, corrida, a pessoa que é sedentária, na célula dela, certamente tem um menor número de mitocôndrias do que na célula daquela pessoa que faz atividade física. Porque um tem exigência maior de energia e o outro tem uma exigência menor. Então, relacionar sempre mitocôndria com a produção de energia. Então, professor, como é que eu posso relacionar essa organela com as outras? Porque aqui a gente já fez a relação, né? Ribossomo produz proteína. Produzindo no granuloso, no retículo granuloso, ele transporta para o sistema o complexo Golgiense. O complexo Golgiense armazena e libera as substâncias na forma de lisossomo ou peroxissomo. Esse faz a desintoxicação e esse faz a digestão intracelular. Só que todo esse funcionamento depende de uma fonte de energia. E essa energia é liberada através da respiração celular ocorrida pela mitocôndria, ou promovida pela mitocôndria. Então, de certa forma, todo o funcionamento depende dela. Esse par de centríolos que está aqui, é um monte de tubozinho ligado entre si, ou unido, ele vai formar cílios e flagelos na célula que tem cílios ou flagelo, mas ele vai ser interessante no fenômeno que a gente vai ver daqui a pouco, chamado de divisão celular. É ele que vai sofrer duplicação e puxar o DNA de um lado para o outro para separar e dividir a célula. Tá? Então, ele está relacionado com a divisão da célula, porque ele vai permitir ou ele vai provocar a separação dos cromossomos que estão presentes aqui dispersos no núcleo. Certo? Então, essa aí é a estrutura e funcionamento da célula, do citoplasma. Citoplasma, então, tem citoesqueleto, em que a célula, em que os filamentos, eles sustentam e movimentam a própria célula, sustentam as organelas da célula e movimentam as células. Ele tem o hialoplasma, que é a parte líquida, fluida, tá? Que contém água e substâncias dispersas, e contém as organelas celulares. Essas aqui são as organelas celulares. Ribossomos, retículo endoplasmático granuloso, não granuloso, sistema ou complexo Golgiense, lisossomos, peroxissomos, mitocôndrias e o par de centríolos.
Bom, partindo daqui, a gente já vai analisar a estrutura do núcleo. Indo para lá, núcleo celular. Ele contém os seguintes componentes, tá, gente? A carioteca porosa. Qual é a vantagem desse negócio de ser poroso? Eu disse para vocês que o núcleo tem o DNA, mas ele não sai da célula. Não sai do núcleo. Quem sai do núcleo é o RNA. Então, por onde esse RNA vai sair? Por esses poros. Tá? Por isso que a gente diz que a carioteca é porosa. A cariolinfa, que é a mesma coisa que a composição do hialoplasma, tá? É uma parte líquida do núcleo. A gente vai ter lá a cromatina, que nada mais é do que o conjunto de todo o DNA que a célula tem, exceto o da mitocôndria, que a mitocôndria tem um próprio, e o nucleolo, que na verdade é uma região da cromatina que tem muita proteína, e quando você bota um corante, ele fica com mais intensidade, aí se destaca na estrutura do núcleo. Mas é DNA e proteína, nada mais do que isso. Então, esses aí são os 4 componentes do núcleo celular. Carioteca, que é a membrana nuclear porosa, a cariolinfa ou carioplasma, que é a parte líquida, a cromatina, que é o conjunto do DNA, todo o DNA que está aqui, é um monte de filamento disperso, e o nucleolo, que é uma região que contém DNA e proteínas acumuladas. A estrutura do núcleo seria então isso daqui. Ó. Essa camadinha que tem a linhazinha de azul e ela está toda em roxo, ela representa a carioteca. Observe que ela tem um monte de buraquinho, ó, tá? São os poros. Para que servem esses poros? Para que o RNA que é produzido aqui dentro, ele vá para o citoplasma. Observe que aqui tem uma organela presa nele, presa no núcleo, tá? Que é o retículo endoplasmático. E esse monte parece um monte de linha aqui, um riscão. A criança pegando caderno, a criança pequenininha quando pega seu caderno, sem você ver. Tá? Pegou o caderno, ele acha uma caneta ligeirinha e faz isso, ó, faz essa bagunça. É um monte de linha. Como é que eu poderia imaginar essa cromatina, então? Imagine você pegando, sei lá, 46 carretéis de linha, aquele negócio bonitinho, pequenininho, tá? Usando a costura. Imagine todo espalhado, isolado, separado, colocado dentro de um recipiente só, como por exemplo um balde. Então, quando você olha ali, diz, minha Nossa Senhora, está tudo misturado, não vai dar para separar. Mas você sabe que ali tem 46 filamentos de linha. É a mesma coisa na nossa célula. Aqui dentro, a gente sabe que tem 46 filamentos de DNA. Quando ele está aqui, esse filamento a gente chama de cromonema. Mas aí a célula, quando vai se dividir, não pode dividir com uma bagunça dessa, tá, gente? Isso aqui, se dividir, vai dar problema. Então, o que é que a célula faz? Ela produz ou sofre modificação e organiza esse filamento numa coisa chamada de cromossomo. Então, por isso que a gente fala de cromossomo. Onde é que está o cromossomo? No núcleo. Tá? Só que no núcleo não tem necessariamente o cromossomo, ele tem os filamentos dispersos. Quando a célula vai dividir, aí o núcleo se desmonta e esse filamento ele fica organizado. Como, por exemplo, lembra que eu disse para vocês que é para imaginar que eu peguei 46 carretéis de linha e desfiei? Bom, se eu quiser separar, seria mais fácil se ele estivesse na forma de carretel todo enrolado naquele pontinho só. E aí você separa com mais facilidade, a linha não se engancha e não vai romper. Tá? Isso não pode acontecer no DNA, ele não pode sofrer rompimento. Então, a estrutura do núcleo, que tem carioteca, cariolinfa, tá? E nucleolo, ele tem a cromatina. Essa cromatina são os DNAs, 46 moléculas, 46 filamentos, que quando for entrar em divisão, tem que sofrer uma condensação para virar uma coisa chamada de cromossomo. E aí esse cromossomo é ele que vai conduzir a divisão, ele vai ser conduzido durante a divisão celular. Essa divisão celular, ou essas divisões celulares, elas são chamadas de mitose, que ocorre em células do próprio corpo, tá? Que a gente chama de célula somática, acontece nas células gaméticas, mas a maior parte é nas células do corpo. Ela forma a célula com o mesmo número e tipos de cromossomo, ou seja, ela forma células geneticamente iguais, e uma célula se divide originando duas. Na meiose, já é um pouquinho diferente. Ela vai ocorrer em células germinativas, que é para formar gametas. Tá? Acontece mitose também para formar gameta, mas para formar o gameta propriamente dito, é uma meiose que vai acontecer. Meiose, gente, olha o nomezinho, meio.
ele vai dividir o número de cromossomos ao meio. A quantidade de DNA vai ficar metade. Então, a célula humana que tem 46 DNAs, quando sofrer a meiose, só vai ficar com 23, tá? Porque ele vai reduzir ao meio esse número. E uma célula se divide, mas no final do processo não forma só duas, vão formar 4. Tá? Na mitose, uma forma 2, na meiose, uma forma 4 células. Na mitose, células geneticamente iguais, com a mesma quantidade de tipo, tudo certinho. Na meiose, já não é a mesma coisa, porque vai reduzir ao meio, já não é célula igual. E além disso, acontece uma mistura genética que, para vocês agora do 8º ano, é interessante. Aguardem que vocês vão encontrar isso daí na explicação lá no 3º ano. Então, se eu fosse arrumar esquema, como é que seria? Seria esse aqui o esquema, tá, gente? Ó. Seria a mitose. Imagina aqui os DNAs, tá? Representados pelos cromossomos, 2 verdes e 2 lilazinhos aqui. Observe que eles têm um filamento só, 1 e 1. São pares. Mas observe o que acontece com eles quando eles vão iniciar a meiose. Desculpe, a mitose. Os cromossomos, eles sofrem duplicação. O DNA duplica. Gente, duplicar quer dizer que ele vai ficar igual. Observe que as duas fitas são da mesma cor, tá? Do mesmo tamanho, igualzinhas. Ó, tá? Então, aqui eu tenho 4 cromossomos, mas 4 cromossomos duplicados. Uma célula, gente, não pode ter um cromossomo duplicado. Ele não pode ter 2, 3, 4 moléculas idênticas. Ele tem que sofrer uma separação. Então, por isso que os cromossomos ficam no meio. Eu não sei se dá para perceber, mas tem umas fibrazinhas aqui ligadas aos cromossomos. E o que é que vai acontecer com ela? Essas fibras vão se encurtar e puxar. Para quê, gente? Para que vai puxar? Para que cada uma dessas fitas, tá? Essas duas fitazinhas aí, elas se separem, se tornando uma fita isolada. Então, por isso que uma mitose, apesar da célula se dividir em duas, o número e a quantidade de cromossomos ficam iguais. Porque antes de dividir, primeiro o DNA duplica. Então, o cromossomo duplica primeiro e depois cada uma das fitas vão ser separadas, formando 2 células com a mesma quantidade. É só conferir. Ó. 4 cromossomos aqui, 2 verdes, 2 lilás. 4 cromossomos aqui, 2 verdes e 2 lilás. Então, eles ficam com a mesma quantidade de tipos de cromossomos. Lembrando por quê, tá, gente? Porque os cromossomos são replicados, duplicados. Na meiose é muito parecido. Por quê? Porque começa assim também, ó, tá? A célula tem 4 cromossomos, nesse exemplo, a da gente é 46. Eu não vou colocar 46, senão vai ter 50 minutos e eu não acabo essa explicação. Então, você tem aqui, tá? Imagine que são os 46 cromossomos aqui, tem 4, tá? O que acontece com ele? Duplica. Mas observe que aqui duplicou, ficou tudo separadão. E aqui? Na meiose. Observe na meiose, o esqueminha. Ficaram emparelhados. E durante a divisão celular, a primeira etapa, que a gente chama de meiose 1, ele vai separar, mas não vai separar as fitinhas de cada cromossomo. Tá? Naquele caso, separa uma fita para cá, uma para cá, na mitose. Tá? Separou para cá e para cá. E o que acontece na meiose? As duas fitas estão presas e os 2 cromossomos são separados. Então, cada célula aqui, na primeira fase, vai ficar só com 2 cromossomos, tá vendo? 2 e 2. Mas esses 2 cromossomos, eles não estão com uma fita só, eles estão com 2. Então, uma célula se dividiu, formou 2. Mas aí, gente, reduziu o número de cromossomos. Mas ainda tem 4 DNAs, porque cada cromossomo tem 2 fitas iguais. Então, o que é que precisa acontecer agora? Cada uma dessas fitas tem que se separar para ficar com metade dela. Só precisa ficar com uma fita de cada tipo. Então, na primeira meiose, separam os pares, por isso que reduz de 4 para 2. E na segunda, tem que separar essas fitas. E aí, separando as fitas, eu vou ter cada célula resultante com 2. Começou com 4 e terminou com 2 em cada célula. Observe que uma célula se dividiu em 2, mas teve que ter a necessidade de se dividir mais uma vez. E cada uma delas se dividiu em mais uma vez em 2, resultando em de uma formando 4. E aí, sendo isso daqui com metade, que é o gameta, por exemplo, o espermatozoide, metade de nossa carga genética foi o espermatozoide que trouxe, porque ele trouxe 23 cromossomos. E a outra metade de nossa carga genética é do óvulo que trouxe, porque também ele sofreu meiose e ficou com 23.
e aí juntando depois, volto a ter os 46 da espécie. Tá, gente? Então, esses daí são os dois esqueminhas que vocês precisam acompanhar para responder o exercício que eu vou passar na próxima semana. Tá, gente? A próxima semana vai ser uma atividade que eu vou enviar para vocês a respeito desse conteúdo. Então, quem não assistiu o primeiro vídeo, assista a primeira aula sobre célula humana e complete isso daí com essa segunda aula. Certo, gente? Então, eu creio que se não ficou legal, eu já estou participando dos grupos também, é só mandar as dúvidas para mim que eu vou tentar responder o mais breve possível, certo? Tomara que vocês tenham tido paciência para assistir todo esse vídeo de 35, 36 minutos e aproveitem bastante para revisar quando puder, certo? Se precisar dos slides, é só falar comigo que eu mando para o grupo e vocês vão ter acesso a toda essa informação sem precisar assistir o vídeo inteiro, ok? Valeu, gente, tchau, até a próxima aula. Valeu!